A palavra hebraica zeruim, traduzido em Daniel 1 por legumes, é constituída pela mesma raiz da palavra semente, usada no relato da criação, onde se menciona toda a erva que dá semente, Gênesis 1, 29. Isso indica claramente que o pedido de Daniel incluía cereais, legumes e frutas. Boa tarde, pessoal. A gente está iniciando hoje uma série de lives que vão tratar sobre diversos assuntos. No primeiro momento, nós vamos falar sobre os 8 remédios naturais. E hoje, especificamente hoje, sobre o repouso e a luz solar. A nossa convidada hoje é a Márcia, que é médica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tem residência em clínica médica pelo Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. É especialista em geriatria e gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é a Universidade de São Paulo. Eu vou chamar a Márcia aqui para a gente começar a nossa conversa. Falou que nós somos? Nós somos do projeto Zeroim, somos o Júlio Eu sou a Kelly. e a Kelly. Nós somos pessoas aí que vieram, estamos aqui no Nordeste, viemos do Sul para trabalhar com alguns projetos sociais aqui na região do Piauí. Então, vamos chamar a Márcia aí. Só deixa eu falar que a gente não vai ficar dando oi para cada um que entrar, porque eu acho que isso incomoda um pouco, mas a gente agradece já de antemão a todos, tá bom? Obrigada. Muito bem. A outra coisa, a live não deve ser muito demorada. Vai depender aí da conversa, né? Mas não deve demorar muito, não. Ok? Só falta descobrir como é que chama. Que é a primeira vez que a gente faz live, gente. Clica nela ali, meu filho. Aqui. Aqui, achei. Oi! Eu pedi para participar. Não apareceu. Tá bom, ótimo. Não, agora, quando tu disse assim, só falta agora saber como é que faz para chamar. Eu pedi para participar, daí eu já estava ali acompanhando, né? Bah, eu tô bem, graças a Deus, tô bem. E vocês, como é que estão? Que saudade. A gente tá suando o bigode aqui, pra gente ter uma ideia. Eu tô vendo vocês bronzeadinhos, que coisa boa. A gente tem visto que no sul as temperaturas estão bem baixas ainda, né? Ainda tá fazendo um friozinho, assim, já não tá fazendo 13, 14 ou Mas eu menos, mas tá vi lá fazendo. no sul, na nossa cidade, 7 graus. Ah, bom, mais lá para baixo, Aqui em Floripa que não tá tanto. Aqui eu acho que fez 36 graus hoje. Uhum, 38, sim, 38 graus. Então, coisa boa, né? Não precisa de nada. bom. No Então, local a gente mora mais fresquinho. Um pouco mais sim, fresquinho. sim. Que bom, que bom. Então tá. Que bom estar aqui com vocês. Muito obrigada por convidar e pela oportunidade da gente falar um pouco. Imagina, é uma bênção poder compartilhar, né, as questões de saúde, os 8 remédios naturais. Isso é sempre muito importante. Quanto mais a gente pode divulgar isso, melhor, né? Porque, e ainda mais atualmente, assim, né? O meio científico está falando muito nisso, muito. Coisas que nós já sabíamos a questão de século e meio atrás, né? Então é muito legal. Hoje a gente vê, né? Claro que Deus é o pai da ciência
E a ciência não teria como fazer diferente, senão comprovar aquilo que a gente já sabia através da Bíblia e através dos escritos, né, de Ellen White. Muito bem. E melhor ainda a gente ter alguém com o teu currículo, né, para falar de dois desses 8 remédios que a Opa, gente vai falar até o final, né? obrigada. Nada, Como eu nada, falei no nada início, demais. Oi? como está fixado aí no assunto, no título da Hum. live, e eu falei ali no início, nós vamos falar sobre repouso do solar. E eu separei a primeira parte, né, o primeiro bloco, digamos assim, para a gente falar sobre o repouso, né, sobre o descanso. E aí a gente bolou algumas perguntas aqui, né? E a primeira Uhum. delas, que dá o início, o pontapé inicial para o nosso assunto, é Hum. qual é a importância do repouso, do descanso para a vida das pessoas, para a nossa vida, né? Qual a importância? Tá. Olha, o repouso hoje, ele é reconhecido. Vamos falar do repouso primeiro enquanto sono, tá? Ele é reconhecido como o principal nutriente. Eu escuto isso muitas vezes dos palestrantes, né? Ele é tão importante quanto uma boa alimentação, né? E não dá para prescindir do sono. Não tem alimentação, não tem remédio, não tem absolutamente nada que possa prescindir, que possa permitir que a gente negligencie a importância do repouso, né? Nós fomos feitos com ritmos, com ciclos, né? Nós somos feitos de necessidades de trabalhar, mas também de repouso, né? E assim são as máquinas também. Nenhum computador funciona ininterruptamente, nenhum telefone pode ficar funcionando ininterruptamente, nenhum carro, nenhuma máquina. E da mesma Fora, forma nós, né? Nós precisamos do ciclo de trabalho, de atividade, e precisamos igualmente do repouso. Acontece que com o advento da luz elétrica, principalmente, né? Claro que o advento da industrialização e da modernização, da era da internet e tudo mais, né? Mas já desde a época da luz elétrica que o homem, né, o ser humano começou a inverter o ritmo circadiano, né? E isso interfere gravemente na nossa biologia, nos nossos neurotransmissores, na produção de melatonina, né? Na conversão da melatonina em serotonina, sabe? Então, assim, a falta do sono traz uma série de consequências muito graves, como, por exemplo, doenças, sono de má qualidade, não vou nem dizer a falta só do sono, porque muitas vezes existe o sono, acontece, mas é um sono de má qualidade. Quando é que ele é de boa qualidade? Quando a gente consegue fazer uns 3 a 4 ciclos completos de sono, né? Então, assim, a gente começa com o REM, por incrível que pareça, a gente dorme e já está sonhando. Aí vai 1, 2, 3 e começa a superficializar, REM, 1, 2, 3, começa a superficializar, REM, entendeu? Quando a gente consegue completar esses ciclos aí de 3 a 4 vezes, tá? Já dá para dizer que a gente tem um sono de boa qualidade, certo? Só um minuto, por favor. ao vivo é isso, né? Ô, Desculpa. Márcia, Oi. tu tá falando, já aproveitar essa pausa, a gente Ah, tem sentido isso na pele aqui, porque nós estamos morando num lugar que não tem internet, tá? sim. E, e só esse fator já influencia um montão, tá? Porque a Ah, internet eu tá acho. te tomando teu tempo, quando vê passam horas e tu tá indo dormir à meia-noite, né? Como estava acontecendo lá no sul, internet, tinha tudo à vontade, assim, e a gente acabava dormindo tarde, muitas vezes, a maioria das vezes, né? E tinha um sono aí terrível.
terrível, sim, uma noite muito mal dormida, acordando toda hora. Aqui a sim. gente está indo dormir, para ter uma ideia, tô com o sol bem no rosto aqui. Para ter Hum, uma ideia, nós estamos indo dormir 7h30 da noite no máximo e acordando tranquilamente, só sem despertador, todos os dias sem hum. despertador, um pouquinho antes das 4. Que benção. Incrível, incrível, assim, a assimilação de informações, de leitura, tem Sim, tido mais tempo para sim. ler, então, como é incrível o sono, né? Sim, O sim, ciclo do sim, sono. sim. Eu imagino que deva ser bem escuro também para dormir, né? Bem bom, só com o barulhinho dos É, é, insetos, dos é. grilos. Porque tudo influi, né? Escuridão, decente. Eu lembro quando eu tive na casa de vocês no Rio Grande do Sul. Lá é Meu ótimo. sono foi maravilhoso, maravilhoso. Em casa eu durmo com uma venda, né? Sim, Para mimetizar um pouco assim a escuridão, porque não dá para dormir com claridade. A claridade interfere no sono. Outra coisa que interfere muito é o celular do lado, né? Tu pode até diminuir. Eu não tenho coragem de botar o celular na sala, porque se algum paciente me liga, eu fico preocupada com isso, né? Mas eu preciso silenciar o WhatsApp. Não dá para deixar no VibraCal, que dá aquele brrr, brrr, né? Aquilo interfere. A gente pode até não lembrar, mas aquilo interfere nas nossas ondas cerebrais. E a gente precisa de um percentual de ondas cerebrais em determinada frequência, né? A proporção de cada uma, de acordo com a fase do sono, para que ele possa ser restaurador, sim. né? Que é quando a gente também está liberando aquilo que é tóxico da cabeça, né? E o organismo, né? O corpo está fazendo todo o trabalho também de detoxificação, né? De eliminar as toxinas. Para onde vai isso? Para a urina, principalmente. Por isso que durante a noite a gente também produz um volume maior de urina, né? Já que eu falei aí Diga, desculpa te interromper, desse horário que a gente imagina. tem dormido, 7h30, acordado às 4 horas, na verdade às Uhum, 3h30 a gente já está mais ou menos pronto, assim. Só que a gente acaba passando um pouco. Quantas horas uhum. são ideais de sono? Né? Quantas Olha, horas são ideais para os cada idade? estudos mostram o seguinte: menos de 7, não bom, tá? Maior risco cardiovascular, né? A gente estava falando um pouco ali dos prejuízos de dormir mal, seja não dormir ou sono de má qualidade, né? Então, maior índice de doenças cardiovasculares como um todo, né? Especialmente hipertensão e as coisas decorrentes da hipertensão, né? Como doença cerebrovascular ou coronariana, né? Maior risco de depressão, né? Maior taxa de suicídio, maior uso de medicamentos, enfim. Então, o aumento do medicamento também aumenta o risco do paciente, enfim. Então, compulsões, tem uma série de complicações, sabe? E dormir mais do que 9 horas também não é bom, tá? Lembrando o seguinte, que a melatonina que a gente não produziu por não dormir, você não vai conseguir recuperar isso dormindo depois 12 horas, 24 horas, né? 18 horas, maratonando o sono. Isso não vai mexer contigo, não vai equilibrar novamente. O que equilibra é você manter regularidade, né? A É. melatonina ela começa a ser produzida ao pôr do sol. Por isso Uhum. que vocês têm sono na hora que está terminando o dia. Assim como também os animais. Naturalmente, eles procuram um abrigo para dormir, né? O pico da melatonina é por volta de 2 e pouco da manhã, mas a melhor hora, o melhor sono ainda é antes da meia-noite, né? Aí o pico da melatonina acontece ali e depois ele começa a reduzir. Por isso que as aves, os animais, né, os mamíferos, todo mundo começa a acordar ali a partir das 4 da manhã. 4 e pouco eles começam a acordar, né? Já tem passarinho 4 e pouco da manhã, Sim. né? Interessante assim que tá tão deturpado na cidade o nosso ritmo circadiano, inclusive dos animais, que às vezes é meia-noite, 11 e pouco, 1 da manhã, que não era para ter ruído de ave algum, a gente escuta passarinho.
Sim. né? Às vezes acorda, vai ao banheiro, enfim, e escuta passarinho, né? Pardalzinho fazendo barulho, né? E, enfim, e aí a gente precisa da melatonina tanto para restaurar, é um hormônio restaurador, como também para conversão de serotonina, né? Sim. Eu falei das horas, a gente está falando das horas de sono. Um idoso precisa de menos horas do que uma pessoa mais jovem, uma criança. Como é que funciona isso? Acontece sim, a redução da necessidade de sono no idoso, que pode chegar eventualmente, dependendo dos problemas de saúde que ele tem, pode chegar à insônia. Isso é um problema seríssimo, seríssimo, né? Porque recuperar isso traz assim, implica em mudança de hábitos que estão arraigados há muito tempo. Quanto mais idade, mais cristalizadas estão as maneiras da gente fazer as coisas, né? Então, mudar este hábito é muito complicado. Desmedicalizar um paciente idoso que precisa, que usa há 15, 20 anos medicamento para dormir, também é outra coisa muito complicada, né? A criança, ela tem mais necessidade de sono. A criança dorme, recém-nascido, vamos falar, dorme 20 horas por dia, né? E o nível de melatonina do recém-nascido é uma coisa absurdamente alta. Não tem comparação, tá? E aí, à medida que ela vai evoluindo e amadurecendo, né, neurologicamente, neuropsicomotor, né, enfim, é tudo um conjunto harmonioso de evolução, né, de desenvolvimento. À medida que isso vai acontecendo, ela vai dormindo, passando a dormir menos, tá? Ainda ali pela faixa na primeira infância, né? De 6 até, às vezes, até os 7, 8 anos, ainda dorme à tarde, um soninho, né? E é ideal ali à noite que durma umas 9 horas. 9 horas por noite, 10 horas, e aquele soninho à tarde. Tem criança que é tão estimulada que já não dorme à tarde e não consegue dormir bem à noite, né? E isso traz problemas Adolescentes, sérios. as suas adolescentes aí, dormem muito? Elas dormem bem, elas nunca tiveram problema para dormir cedo, É, graças a Deus. Só que assim, né? Antigamente era eu que mandava dormir e ir para cama. Hoje já não é mais assim, né? sim. Então, assim, às vezes eu digo, tá na hora de dormir. Eu tenho deitado muito cedo. 10, para vocês não é cedo, né? Mas assim, 10, entre 20 e 10 para as 10, 9h40 e 10 horas, no máximo, eu tô dormindo, eu tô deitada, A gente tem que se esforçar né? muito, a gente se policia muito, porque aconteceu algumas vezes o sonão bater 6 horas, o sonão tá batendo assim, terrível. O cansaço físico também, né? Claro, E aí a gente ia, né? 6, 6h30, a gente ia, 3 horas a gente acordado. Não, não quero. Daí a gente se regra para 7h30, né? Tá indo sim, dormir. Outra coisa sim. interessante, É, trocar a noite pelo dia. As profissões médicos, vigilantes, essas profissões que trabalham à noite. péssima Como é que é ideia. isso? Estudantes. Estudantes, né, que fazem Péssima, faculdade, eu estudei, péssima, péssima opção. Eu, irrecuperável. se eu soubesse o quanto eu ia pagar no futuro pelas minhas noites mal dormidas, eu teria feito diferente. Só que nessa idade a gente não está preocupado com isso, entendeu? Não está preocupado. Nessa idade a gente quer trabalhar e os plantões aparecem à noite, a gente muitas vezes que prefere fazer à noite, porque tem o dia livre, né? De manhã, Eu acho. começava a trabalhar de manhã e até o final do dia, e aí à noite trabalhava, no dia seguinte trabalhava o dia inteiro e ia dormir, ou seja, ficava 36 horas no ar, Uhum. né? É, Ou tendo dormido 2 horas, 2 horas e pouquinho, sabe? Uma coisa assim. E eu, no começo, eu não sentia. Daqui a pouco, né, começa a sentir. Nos últimos, vou fazer 29 anos de formada.
Então, assim, na primeira fase da profissão, a gente faz muito plantão e acaba prejudicando mesmo, né? Falando Isso sobre... interfere com tudo, o excesso de cortisol, tá? Porque assim, não é só a falta da melatonina e a falta da serotonina, é o excesso de cortisol que é danoso, o excesso de adrenalina. Aí, na época, eu ainda tomava bastante café, né? Então, dá-lhe cafeína, a cafeína, ela te estimula, por quê? Porque ela pega as tuas comportas, né, e abre, assim, esgota todo o teu estoque, o que tu tiver ali de adrenalina, sai tudo, vai tudo para a corrente sanguínea. Depois, para repor isso, é sério, né? Hoje eu tenho fadiga crônica por causa disso, né, pelos excessos. Falando sobre as profissões que trabalham à noite, por exemplo, os vigilantes, né, a polícia que trabalha à noite, mas eu tive assim próximo um vigilante, amigo meu, Sim, e a gente via os casos de vigilantes tentando suicídio, com depressivos. Esse meu amigo tá sim, até hoje sofrendo com depressão e não consegue mais sim, recuperar. sim. E fora os cafés, né? Sempre a garrafinha de café acompanhando ali. E falando nisso, já puxo esse gancho para falar. Tu falou do café, né? Existe Sim. algum outro tipo de alimento, de alguma outra bebida? O que mais que pode influenciar, que a gente Ah, ingere que pode influenciar? todos os estimulantes, né? Café, chocolate, Coca-Cola, guaraná, seja o guaraná líquido, refrigerante ou guaraná em pó. O açúcar, o chimarrão, com certeza, o chá preto, chá verde, vermelho, todo o chá, né? A erva chá, né? Chamada de chá, que é a Camellia sinensis, né? E aí, de acordo com a maneira como ela é processada, né? Ela sofre uma oxidação diferente de acordo com a forma como ela é processada. Por isso que é chá preto, chá vermelho, chá azul, inclusive branco, verde, Branco, né? O branco é o mais natural, vamos dizer assim, né? Mas eles são ricos. O chá, a erva chá, é rica em cafeína, né? Na verdade, não é cafeína, é teína, tá? Mas sim. ela é uma prima irmã, vamos dizer assim, da cafeína, é uma metilxantina, e ela é altamente estimulante. Então, assim, mas eu nem percebo, eu posso tomar café às 10 da noite e vou dormir. Claro, porque está habituado, né? Sofreu uma adaptação. Então, essa pessoa, para ela precisar ficar acordada com qualquer bebida estimulante, ela tem que tomar o dobro, o triplo, né? Mas o efeito sobre, por exemplo, né, sobre o aparelho cardiovascular é sério. O efeito sobre os ossos, né, alto consumo de café, também tem relação com osteoporose, né? Nossa. É um fator de risco para osteoporose, porque sequestra cálcio do osso, né? Sem Acidifica o contar, sangue e para tamponar é o cálcio do osso que vai sair. sem contar que o café muitas vezes vem acompanhado de um tanto de açúcar junto. Bom, E isso aí a vem. gente o açúcar interfere na qualidade do sono. Na verdade, assim, eu sempre ouvi 2 horas antes de dormir, a gente não deve comer nada. Porque o intestino, o trato digestório também precisa descansar. Também precisa descansar, né? Ele não pode estar ali sobrecarregado. Mas eu também tenho ouvido, já ouvi ultimamente, 3 horas sem comer. Para estar bem livre, bem sossegado, entendeu? Bateu a fome, então come uma fruta de alta digestibilidade, assim, né? E pronto. Não exagerar. Nós falamos até aqui sobre repouso. Tem muito o que se falar sobre repouso, tem É. muita coisa, né, que a gente pode buscar, né, aí informação, né, como ter uma noite, um sono melhor, enfim. Mas Uhum, nosso sol já está indo embora, o sol está pegando de lá em mim aqui, né, uhum, em nós uhum. aqui. E nós vamos falar sobre luz solar agora, que é algo Sim. importante também. E eu já inicio essa parte fazendo a pergunta, ou melhor, a Kelly pode fazer essa pergunta. Faz a primeira pergunta para nós. Né? É. Qual a importância, então, da luz solar? Olha, a gente precisa.
Pode A linkar gente também com precisa. sono, né? Exatamente, a gente precisa tanto de sol quanto de sono, né? Quanto de alimentação, quanto de atividade física, né? O nosso corpo foi feito para funcionar bem de acordo com o bom uso desses recursos que a gente tem à disposição, né? Facilmente. A luz solar, assim, ó, ela começa por beneficiar uma boa noite de sono, né? Ela também melhora os níveis de pressão arterial, sabe? Ela também estimula a produção de neurohormônios, as endorfinas, por exemplo, né? Então, a luz solar estimula a produção, né, de vitamina D, que depois vai para o rim, passa pelo, né, faz a transformação no rim, no fígado, e aí aumenta a produção de cálcio, ou seja, tem uma relação direta de quem toma sol, né, com massa óssea. Lembrando que a massa óssea que a gente tiver, especialmente as mulheres, né, que a gente tem na hora da menopausa, né, no período do climatério, né, é o que vai determinar quanto que eu tenho, como a gente diz, né, quanto que eu tenho de garrafa vazia para vender, quanto eu posso perder de massa óssea sem chegar ao nível de osteoporose, né? Então, assim, vai depender da minha massa óssea prévia. Por isso que é tão importante a gente cuidar do sol, né? E não é preciso muita coisa. Não é preciso muita coisa, né? A gente precisa, assim, o ideal é que haja 70% da área corporal exposta. Quanto é 70%? Tá? Então, braços e pernas o máximo possível descobertos, né? Uma regatinha e um shortinho. Aí a gente tem 70%. A gente está cobrindo o tronco, né? Tórax e abdômen e uma parte do quadril, tá? Isso é o mínimo, tá? 70% da área descoberta sem protetor solar, olha só, né? A gente ouvia até poucos anos atrás, a gente ouvia antes das 10 e após as 16. Agora não é mais assim. Se você quer tomar sol, você pode tomar sol antes das 10 e depois das 16, não tem problema. Mas a incidência do raio entre as 10 e as 16, nesse miolo aí do dia, a incidência do raio é uma incidência melhor, né? E e potencializa a transformação, a biotransformação da vitamina D, tá? E eu preciso fazer isso todos os dias? De preferência, todos os dias, 20 minutos, tá? Então, isso fez com que a gente conseguisse, que os pesquisadores conseguissem descobrir quanto é de vitamina D que a gente precisa por dia. Que uma pessoa, vamos dizer assim, a altura média, né, em torno de 70 quilos, tá? Que tome sol por 20 minutos neste horário, ele vai produzir em torno de 8 a 10 mil unidades de vitamina D. Tá? Então é mais ou menos isso que a gente necessita. Tá? Quem não toma sol nenhum e tem que tomar cuidado com a falta da vitamina D, precisa fazer uma suplementação, uma reposição, dependendo do caso, né? Para que consiga atingir níveis ideais, que também não é desculpa, né? Talvez alguém diga assim, mas tu tá falando uma coisa off-label, né? Daquilo que diz. Os exames de laboratório, eles dão uma atenção, né? Uma exceção para idosos, mas eles consideram acima de 30, ok. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas, e aí colocam ali exceções, como diabéticos, hipertensos, portadores de doença autoimune, né? Pessoas que têm processos inflamatórios em andamento, certo? E aí, se a gente for pensar assim, então quem tem desbiose, todo mundo, né? Muita gente tem desbiose, muita gente está inflamado. Então, assim, as pessoas que têm processos inflamatórios, e a gente sabe que a idade é também, o avançar da idade também é, de certa forma, inflamatório, a maioria das pessoas tem um hábito alimentar altamente inflamatório, né?
Então não dá para ter vitamina D, nível de vitamina D abaixo de 40. E o ideal é ali entre 40 e 60, então vamos colocar ali nos 45, 50, entendeu? Uhum. E aí a maioria olha o resultado, né? Não pergunta como é que come, não pergunta como é que dorme, não pergunta se tem ansiedade, não pergunta, não pergunta, não pergunta, né? O E excesso olha a faz mal? vitamina D de 26, né? E ok, 26 tá Uhum. bom. Jamais, Mas né? o excesso faz mal lá? Se eu olhar meu hemograma lá, fiz o exame, né? E eu ver Vitamina que ele D, tá. tá acima, isso faz mal, o que causa? O que pode causar? Curiosidade. Olha, tem que tomar muita vitamina D e tem que ter o rim ruim, muito, né? Tem uma disfunção renal importante, tá? Para passar de 150, 140, que é a toxicidade, Uhum. tá? Então, assim, é claro que tem que ter critério. Eu tenho que conhecer o meu paciente, eu tenho que conhecer a função renal dele. Eu tenho que conhecer se ele tem cálcio, se ele tem cálculo renal, se ele tem, né, propensão, né, se ele vai, porque a vitamina D ela vai fazer absorver mais cálcio. Então eu tenho que olhar meu paciente como um todo para saber quem é e o que que ele precisa, que dose ele precisa. Tem paciente que eu faço manutenção de 3.000 unidades por dia, 4.000 unidades por dia, e tem paciente que usa 10.000 unidades por dia. Depende do peso, depende da espessura do tecido gorduroso, aquele que está debaixo da pele, o tecido celular subcutâneo, né? Quanto mais peso a pessoa tem, mais difícil é alcançar um nível sanguíneo adequado de vitamina D. Por quê? Porque ela é lipossolúvel, então ela vai toda para a gordura, tá? Toda para o tecido celular subcutâneo, né? A quantidade de sol também, né? Não é só a questão de ingestão de vitamina D, mas a quantidade de sol também. Pessoas de pele negra, ou quanto mais escura essa pele, mais difícil é. Quanto mais clara, mais fácil, né? Uma medida assim, bem subjetiva, mas que ajuda, começou a ficar vermelhinho, que a gente passa assim, encosta o dedo assim na pele e fica branquinho e depois volta, né? Quando dá aquela ligeira vermelhidão, é hora de sair. Tem gente que fica assim com 10 minutos, né? Tem gente que fica assim depois dos 30 minutos. Então, vai depender muito de quem é. Pele mais espessa no idoso, por exemplo, precisa ficar um pouquinho mais, né? Tem que ver se ele aguenta, porque a pressão pode baixar, o paciente tem que estar bem hidratado, a pessoa tem que estar bem hidratada. A maioria das pessoas esquece de tomar água, né? Então, assim, tem uma série de coisas para serem consideradas para a gente conseguir fazer uma, um bom aporte de vitamina D, tanto pelo sol, quanto, se necessário, né, por via oral, ou eventualmente injetável, mas eu não costumo usar. Tem muita gente que usa, mas não costumo usar. Eu acho incrível isso, que os 8 remédios naturais, eles se enlaçam, Eles né? Não estão é um falar do outro, interligados, sem falar do outro. tremendamente. A gente tá fazendo essa divisão porque, né, é muito tempo, Sim, mas eles sempre vão estar se encaixando. E eu sempre falo, não adianta fazer 6, 7 dos 8 remédios e não um, porque vai tudo para água abaixo, né? Não adianta. Mas daí sim. eu quero te perguntar sobre uma coisa que eu sofria muito aí no Sul, e às vezes eu achava, Ah, ah, será? Tô viajando, né? Besteira minha, mas eu sentia ah, muito, né? Muito, aham, muito sério a depressão sazonal. Fala um pouquinho aham, disso. aham. Nossa, isso é tão comum. Isso é tão comum, né? Bom, assim, ó, países do hemisfério norte, do extremo norte, os países nórdicos, tá? Noruega, Islândia, aquela terra lá em cima que é bem, que é perto do polo, né? Ali tem 6 meses de escuridão, gente. Eu não sei como é que eu viveria. Aqui, se a gente fica 10 dias só chovendo, a gente já fica meio errado, né? Já sente falta, já tem necessidade de sol, né? Já sente que o humor dá uma baixada, né? A capacidade de enfrentamento,
vamos lá, né? O drive da manhã, assim, vamos lá, vamos embora, né? Já é difícil. Imagina quem passa 6 meses no escuro. Tem que ter muita atividade física, sabe? Muita cabeça boa, porque tu acorda de manhã, tá escuro, tu vai dormir à noite, continua do mesmo jeito. Quer dizer, não tem discernimento. E o ser humano necessita desse discernimento, tá? Dessa diferenciação para o ritmo circadiano, né? Porque ele fica alterado. Eu acho que durante o dia eles têm que ter uma iluminação muito forte, né? Uma lâmpada, né? Lâmpadas de brilho claro, né? Inclusive para tratamento de depressão, eventualmente se faz exposição à luz de lâmpada, mas que Ah, poderia ser feito com sol, né? Só que nem sempre a gente tem sol, nem sempre está estável. Então, fazer um tratamento regular e continuado com uma luz, uma luminosidade muito, muito forte. Expor essas pessoas a uma luminosidade muito, muito forte que emite o sol, tá? Um tratamento regular, crônico, que é uma das maneiras, né, de trabalhar a questão da depressão, tá? Então, sim, é mais alto o índice de depressão, a prevalência de depressão nesses países, nessas populações, é mais alta a taxa de suicídio também, né? Consequentemente, o uso de medicamentos para isso, né? A gente precisa das coisas bem delimitadas: noite, dia, hora de dormir, hora de acordar, regularidade para se alimentar também, né? A gente precisa de regularidade, regularidade para se exercitar, né? Tem muito estudo que mostra assim que quem pratica atividade de manhã tem um resultado um pouco melhor em termos, né, bem melhor, eu até vou dizer, em termos de depressão e ansiedade. Porque é a hora, né? É a hora. Então, dorme Sim. melhor, tem mais energia, baixos níveis de cortisol, tudo assim, as coisas vão se encadeando, né? Então, de fato, a falta do ritmo circadiano lá dá uma zoada, vamos dizer, né? Na biologia neural. Tu falou desses países terríveis aí que eu não quero nem ver, mas trazendo Frio para nossa demais. realidade. Aí no sul tem bastante, e em cidades grandes que a pessoa entra de manhã cedo, às vezes mal enxerga a luz do sol para dentro de um escritório ou para dentro de uma fábrica, e Sim, só sai de sim. tardinha. No mundo inteiro. Isso é ah, assim. uma coisa interessante aqui é que o povo tem muito medo do sol, mas o É, povo é. aqui onde a gente mora, o povo fica muito apavorado. O sol mata, o sol, sabe? Eles falam mal assim do sol. O sol não é um vilão, na verdade, ele é nosso aliado, né? Ah, mas a É, pergunta que eu tenho para fazer essa observação, né? Pode comentar. E existe algum modo de nos vestir na roça que proteja, para que proteger? precisa? Sim, É, sim. Eu recomendo o seguinte, porque assim, ó, passou de 20 minutos nesse sol, tá? A coisa começa a ficar complicada. Porque a exposição em excesso, o sol não é mais o mesmo sol de 50 anos, tá? Isso que a gente tem que entender. O sol hoje, a camada de ozônio, ela tá mais fina, ela já foi mais espessa, né? Então, realmente, peraí que eu vou pegar o carregador, porque daqui a pouco eu vou ficar sem 15 minutos. É, o sol realmente ele tá mais perigoso. A gente tem que ter critério, né? E como é que a gente faz isso? Bom, pegou aquele solzinho ali, deu, tá? Aliás, até às vezes eu faço isso quando eu chego na praia, né? Realmente eu passo o protetor quando eu chego, tá? Porque até o protetor solar começar a agir, vai levar 20 minutos, né? Então, esses 20 minutos eu tô pegando o sol com o que ele tem. O protetor não está agindo ainda, tá? Ele costuma agir em 20 minutos, mais ou menos, tá? Ou eu fico uns 5, 10 minutinhos e depois eu passo protetor e aí eu sei que eu tenho ainda ali uma sobra de tempo para o protetor agir, tá? Fora isso, o ideal é roupa com proteção UVA e UVB.
Mesmo a roupa normal, se eu botar uma roupa de manga comprida e não tiver uma proteção, não significa muito. Ajuda, mas não, como é que fala? Não é, talvez não seja o suficiente. Porque também assim, né, Júlio? Como é que é aí? Eu não sei. Tem muita incidência de câncer de pele? Eu não soube disso, não, a gente É, até quero procurar saber sobre isso. é, Não, tem que. das pessoas que a gente encontrou até agora, ninguém falou nada a respeito Questão de disso. osteoporose, Mas câncer de pele, essas o coisas. que a gente vê, né, no centro da cidade, as pessoas andando de carro, que aqui é um pouco estranho que as pessoas andam sem capacete, as pessoas andam Hum, na carroceria das caminhonetes. Seis numa E moto, né? nessas caminhonetas, por exemplo, eu já vi gente com cobertor por cima. Só que daí, para mim, aquilo ali desidrata. Aquilo ali não traz benefício nenhum, nem para proteção do sol, nem para nada. Vai desidratar a pessoa nossa, ali, vai desmaiar ali dentro. E hoje mesmo, a gente estava num lugar dentro, estava até fresquinho, só que a pessoa entrou blusinha de lã, um calorão que dá 38 vontade graus, de né? andar de biquíni, a pessoa de blusa de lã para se proteger, que nossa. é a mentalidade deles, se proteger do sol. Mas para mim isso está mais prejudicando do que beneficiando. Vê o que tu acha disso? É aquilo que eu disse, não precisa de tudo isso, né? Assim, para tu fazer Porque assim, a gente está falando de situações diferentes, né? Existem várias situações. Uma é a pessoa estar na exposição solar o dia inteiro, porque o trabalho dela é assim, né? Seja na área rural, seja na construção civil, né? Seja os guardas de trânsito, enfim, as pessoas, os jornaleiros, as pessoas que trabalham ao sol, tá? Outra coisa é eu sair da minha casa e ir para um lugar e eu vou passar ali 10, 15 minutos de sol. Nada que um bom chapéu e um protetor solar não resolva, né? Uma sombrinha, vamos andar de sombrinha, é tão charmoso, né? Também, mas assim, botar blusa de lã e cobertor, é, eu acho desnecessário, não precisa. Já Tem vi, outras já vi formas de tu blusão te grosso proteger. já vi blusão Não tem grosso de lã. necessidade. Não tem necessidade. Né? É claro que nem todo mundo tem condição de comprar um tecido fino de proteção UVA UVB, né? Porque hoje existe, nas lojas de esporte a gente encontra com facilidade para quem pratica, né, surf, alpinismo, né? Qualquer coisa. Então, manga comprida, né? E um tecido fino, confortável, que permite a transpiração, que não dá calorão, né? Mas o protetor solar e uma camiseta de manga comprida de algodão já faz uma barreira, Bom, Sim. né? é, o Eu que eu penso uso que aqui na roça, a gente vê eles usando essa mais comprida assim, e aqueles chapéus com um negócio de isso, um bom chapéu, protetor sim. solar. Eu não sei se o povo usa, não perguntei para ninguém, eu não, na verdade não É. vi ninguém usar, mas essa parte da roupa o povo usa. Eu não sei se cuidam para pegar sol, eu acredito que não, sabe? Eles não têm essa noção, A assim, Tá. pelo minha, menos a maioria deles. a minha preocupação aqui é Hum. porque aqui as pessoas já têm a pele um pouco mais escura e aí se Uhum. protegem o máximo possível. Quando que elas vão pegar o sol? Eu não sei se elas É, conseguem ficar esse período. Não, eu preciso ficar 20 minutos ou é. não fico nada nunca. Daí fora as pessoas que realmente trabalham ali, né? Mas mesmo assim, aonde a gente já viu, eles cuidam também, trabalham até as 10, daí param, né? Dão uma pausa ali, daí Sim, às sim. vezes vão trabalhar de tardinha de novo. Que Daí eu, quando vão pegar é, o sol? porque assim, ó, se não tá super bem hidratado, fresquinho por dentro, né? É bem insalubre. Mesmo estando hidratado, tem horas que é insalubre. A pressão baixa demais, entende? Sim, Aí realmente não dá. Aí tem que parar mesmo, né? Tem que ir para sombra, Sim. né? Quem dá mais... Engraçado que eles estão bem adaptados, né? Gente, o tempo voa, Eles estão né? bem Já passou adaptados.
Passou mais ou menos 45 minutos já desde que a gente começou a conversar. A gente já está concluindo aqui. Nós temos o sol, a gente não tem iluminação aqui, então o Entendi. sol já foi, a nossa luz já está Sim, se indo. sim. O que quer falar mais alguma coisa? Eu queria Então, esclarecer uma coisa, tá? Porque as pessoas, as pessoas, né? Se fala muito nas campanhas de combate contra o câncer de pele. Isso é uma certa briga, né? Entre o meio médico, né? Porque o dermatologista, se puder, ele vai recomendar o uso de protetor solar 24 horas por dia, inclusive dentro de casa e debaixo da luz artificial, tá? Porque, inclusive na frente do computador, porque a luz do computador, enfim, que envelhece pelo envelhecimento cutâneo. Ok, a pele vai envelhecer mais rápido realmente, porque o sol, né, em demasia, ele de fato vai causar envelhecimento precoce, tá? E o envelhecimento cutâneo, os tumores relacionados com o excesso de sol são dois: o basocelular, o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, tá? Que são aqueles tumores superficiais que aparece assim uma lesão endurecida, assim, percebe que ela está um pouquinho infiltrada, né? Pode ser aqui, pode ser na orelha, pode ser no ombro, no dorso, né? Locais de exposição, aqui no V do decote, né? Então, esses são lugares de exposição ao sol. Eventualmente aparece um na perna, que a gente vê de vez em quando pescadores, né? Com um vaso celular na perna. Não é o habitual, tá? Mas esses tumores, eles estão relacionados com o envelhecimento cutâneo. Então, é verdade que excesso de sol pode levar ao câncer de pele. Ok. Só que existe um câncer de pele que é o pior de todos, sem dúvida nenhuma, que é o melanoma, tá? E o melanoma não tem a ver com sol, certo? O melanoma, aí ele é outro câncer, ele é realmente agressivo, ele precisa de diagnóstico imediato, quanto mais precoce, melhor, né? E retirada, enfim. Mas assim, melanoma pode dar, às vezes, lá no fundo do olho, pode dar na planta do pé, tá? Pode dar dentro da boca, pode dar na palma da mão. Ou seja, não é um tumor que tem relação com o sol, tá? Então, o câncer de pele que tem relação com o sol são tumores, eles não são, não dá para dizer assim, é um tumor benigno. Não, não é. Mas é um crescimento muito mais lento, mas muito mais lento, que merece diagnóstico precoce, com certeza, porque tira ali e resolve o problema, tá? Então, assim, eu não tô dizendo para as pessoas para tomarem sol inadvertidamente, de qualquer jeito, em demasia, tá? Ali, 20 minutos por dia, nesse momento, né, do sol mais a pino, tá? Para a produção, né, para a biotransformação da vitamina D, beleza. Passou disso, é protetor solar, sim. E é barreira com tecidos, chapéu, né, sombrinha, enfim, coisas que sejam leves, que não piorem o calor, né, para proteção. Difícil alguém evoluir com câncer de pele se tomar esse tipo de cuidado, tá? O câncer de pele acontece com aquelas torradas que as pessoas tomam, né, repetidamente ao longo da vida, né? E num dado momento lesa o DNA, porque o sol é irradiação, né, gente? Então, assim, sim. quantas vezes eu já vi aqueles turistas brancos, mas branco, Albinos? e desmaiado no sol, um pimentão assado, assim, vermelho, né? Branco foi, né? Era branco. E aí ele fica assim. Aquilo ali é dano celular, com certeza, e provavelmente dano de DNA, né? Então, Você isso é já que não dormi pode algumas acontecer. vezes aí nas praias de Floripa. Exatamente. Tomando banho de sol. É terrível. É. Eles querem sair Não, bronzeados, eles saem escaldados. lembrando para quem está nos assistindo aí, variou um pouco entre
7 e 10 pessoas, acho que foi o máximo que nós tivemos aqui. É, Lembrando que os remédios naturais não são esses dois, está escrito ali no título, são 8 remédios naturais, né? Hoje nós falamos apenas do repouso e da luz e da solar. luz solar. Uhum. Um é ligado ao outro, né? Os 8 remédios naturais, um é interligado ao outro. E um não vive sem o outro, ou melhor, nós não vivemos sem os 8, né? Uhum. Então, nas próximas lives, para quem está nos assistindo aí, nas próximas lives, nós vamos tratar de outros remédios naturais, vamos falar também de hidroterapia e outras coisas. Legal. Quanto a nós aqui, agradecemos muito, muito a tua participação Imagina, conosco. Foi muito bom te ver, assim, a gente um não tinha te visto prazer, mais. Agradecemos mesmo. Que Deus abençoe, queridos. né? Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar conversando com vocês, estar compartilhando essas coisas, né? E a gente, enfim, a gente só ganha, né? Eu que agradeço mesmo a oportunidade e peço que Deus abençoe vocês grandemente. Adorei vê-los. Vocês estão lindos, estão lindos, Ah, estão felizes, né? estamos bem aqui. Depois Júlio vai colocar no YouTube também, no Ah, nosso canal legal. ali. Como é que faz para baixar isso aí? Nós estamos conversando Tá. aqui, o sol já tá descendo e eu estou vendo Aham. aqui as galinhas subindo nos galhos das árvores, galinhas Ah, que legal. Aham. lá para ir dormir, Que né? legal, que Então, legal. vamos aprender com as galinhas. Legal, legal. É isso aí. Bom é dormir com as galinhas. Exatamente. É, meu. Então Tá tá, bom. Joia, obrigadão. Muito gente. obrigada Imagina, eu que Abração. agradeço. Um beijo grande. e ao vivo com a Obrigado. gente. Obrigado. Obrigada, obrigada eu. Até a Vamos nos próxima. falando. Um beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.